Olá, estamos na quarta sessão do curso de Segurança do Paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde. Hoje nós vamos ver um tópico importantíssimo, que é a sessão 4, como atuar em equipe e utilizar as técnicas de comunicação para prevenção de erros na assistência. Eu considero esse o capítulo mais importante para a segurança do paciente e ele é o tópico 4 do guia da Organização Mundial de Saúde. Quais são os objetivos da sessão, então? Entender a importância do trabalho em equipe nos cuidados à saúde e saber como trabalhar em equipe de forma eficaz. Reconhecer que, enquanto profissional de saúde, deverá ser um integrante de uma ou de várias equipes de saúde, muitas vezes simultaneamente. Deverá saber também usar técnicas adequadas de comunicação e de apoio mútuo para o trabalho em equipe. Muito bem, nós vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar sobre os fundamentos do trabalho em equipe e no segundo momento o desenvolvimento de habilidades não técnicas. Para começar, não existe um único tipo de equipe de saúde, existem vários tipos. A gente poderia citar, eu vou citar alguns deles, as equipes principais, que são as equipes formadas pelos profissionais de ponta, ou seja, equipes de médicos, equipes de enfermeiro, equipes de farmácia, e as equipes interdisciplinares, que têm com todos esses profissionais. Essas são chamadas equipes principais de saúde. As equipes de coordenação, formadas pelas chefias imediatas desses profissionais, o chefe da equipe, o chefe do plantão, a chefia de clínica, a chefia de enfermagem, a chefe da farmácia, por aí afora. E existe uma outra forma de equipe, que são as equipes de contingência ou de resposta rápida, como, por exemplo, uma equipe de atendimento à parada cardíaca, às grandes emergências. Existem as equipes auxiliares, formadas por serviços gerais, que também são bastante reconhecidas tanto pelo paciente quanto pelo acompanhante como uma equipe de saúde, formada pelos maqueiros, pelos profissionais da limpeza, que também circulam pelo ambiente de assistência. Existem as equipes de apoio, essas ficam no back, eles oferecem serviços indiretos, são, por exemplo, as equipes de manutenção. Né? Finalmente, a equipe de administração, que é a alta gestão daquele hospital, daquela unidade, são gestores da empresa e que habitualmente não frequentam o cenário da assistência. Quais são as características das equipes eficazes? O que nós já conhecemos que uma equipe precisa desenvolver? Quais são as características que ela precisa desenvolver para oferecer um serviço eficaz? A primeira delas, todos os membros da equipe têm que ter os mesmos objetivos comuns. Essas metas, a equipe tem um objetivo. Para alcançar esse objetivo, ela vai criar algumas metas. Essas metas têm que ser medidas, têm que ser mensuráveis, eu tenho que saber aonde eu estou caminhando, como eu estou caminhando, quais são os resultados que eu estou obtendo. Coesão e respeito, sobretudo entre os membros da equipe e os seus diferentes saberes. Hoje em dia não se entende mais que nós tenhamos que conhecer todos os assuntos. Não, cada profissional tem a sua expertise e colabora com o seu conhecimento específico. Liderança eficaz. Estamos falando agora de uma habilidade pouco comum, muito pouco desenvolvida nas faculdades e nas universidades da saúde, mas que é, como nós vamos ver daqui a pouco, fundamental para que as equipes possam funcionar de forma eficaz. Ela precisa ter um líder. E, finalmente, comunicação eficaz. Essas duas últimas características são habilidades consideradas importantíssimas e são insubstituíveis e que nós vamos ver com muito mais detalhe daqui para frente. Os resultados mensuráveis das equipes, alguns trabalhos já demonstram, mostrando que de fato este é o caminho.
trabalhar em equipe. Esse trabalho aqui, de 2005, mostra quais os resultados foram obtidos com várias equipes de trabalho. Primeiro delas, benefícios para a organização. Ele destaca melhor acessibilidade para os pacientes. O paciente não precisa mais, ele tem muito mais do que um profissional para conversar, porque ele reconhece que aquela equipe está tratando dele. Mais de um profissional. Ele não espera o médico chegar, ele não espera a enfermeira chegar, ele tem muitos outros protagonistas no tratamento dele, muitos outros colaboradores. Os benefícios para a equipe. Quais são os benefícios para a equipe? Melhor coordenação dos trabalhos, uso eficiente da saúde, melhor comunicação e diversidade profissional, destacando melhor coordenação dos cuidados. Realmente, atribuindo um trabalho para cada um, você tem uma coordenação muito mais eficaz. E os benefícios individuais para o paciente e para os membros da equipe, né? Para os pacientes, destaca-se melhores resultados mensuráveis, melhores resultados à saúde e, de forma científica, identifica-se menor erro médico. E para a equipe, mais clareza quanto às suas atribuições, o que você tem que fazer, qual é o seu papel dentro daquela equipe. De modo que já estamos praticamente decididos que o trabalho em equipe funciona e reduz os erros em saúde. O trabalho em equipe e a comunicação são, portanto, habilidades que todo profissional tem que desenvolver e são habilidades que você não aprende na escola, que o profissional de saúde não aprende na universidade. São as chamadas habilidades não técnicas. Você aprende a fazer um diagnóstico, aprende a fazer uma cirurgia, mas não aprende a se comunicar. Essas habilidades precisam ser desenvolvidas. E o guia diz isso com toda clareza e demonstra a importância de introduzir um ensino por competência para os graduandos de todas as carreiras da saúde. Então, o trabalho em equipe, que é uma habilidade não técnica, precisa ser desde logo distinguido de um grupo. O que é uma equipe e o que é um grupo. Uma equipe é um grupo, é uma reunião de pessoas com objetivos comuns, competências diferentes e específicas para que aquele grupo se destina, finalidades comuns e com uma liderança, dispondo de um líder. Já um grupo não. Um grupo é uma reunião de pessoas com objetivos diversos, quaisquer, competências aleatórias, não necessariamente específicas, finalidades distintas, cada um está lá porque quer, e cada um faz o que acha que deve fazer dentro daquele grupo, ações individualizadas. É muito importante se distinguir, portanto, essa diferença, e há uma diferença também muito importante no trabalho em equipe. É a liderança, outra habilidade não técnica. O líder delega tarefas e atribuições para os diferentes membros da equipe, conduz as reuniões, encoraja o livre debate, mas resolve também os conflitos, organiza atividades de melhoria e treinamentos, solicita ajuda quando necessário, monitora a situação, estabelece as prioridades daquela equipe, distribui a carga de trabalho entre seus diferentes membros e, sobretudo, usa e incentiva para que os membros da equipe usem técnicas de comunicação, de modo que estão interligadas essas duas habilidades de liderança e de comunicação. Bernard Shaw, que foi um Nobel da Literatura, em 1925, já dizia que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada. A comunicação, nós sabemos então, é quando o indivíduo quer explicar alguma coisa e o interlocutor entende de forma como ela foi passada. Então, a comunicação tem duas vias, a via de passagem da comunicação e a via do seu entendimento pelo interlocutor. É a garantia de que foi passada. De fato,
Em saúde, 50% das famílias não compreendem a informação passada por médicos, mas também não percebem que não compreenderam, e os médicos não percebem que os familiares também não compreenderam. De modo que este é o cenário que nós temos com relação à comunicação em saúde, não por outro motivo. A comunicação ineficaz está entre as causas raízes de mais de 70% dos erros na atenção à saúde. Entre os Devils Events ocorridos em 95 e 2004, a Joint Commission reconhece que mais de 60% ocorreram por falha na comunicação. E em 70% dos erros, a mensagem ou não é transmitida, ou não é recebida, ou é recebida de forma inadequada. Uma comunicação eficaz, para que nós possamos entender como é a comunicação eficaz, vamos desde logo entender que tipos de comunicação existem. Existe a comunicação verbal, que é dividida entre a oral e a escrita, que ambas são muito importantes no cenário da saúde, e existe a comunicação não verbal, caracterizada pela tonalidades diferentes de voz, movimentos corporais, principalmente com as mãos, e uso do espaço. Eu uso o espaço mais próximo do meu interlocutor se eu quero ter uma conversa mais íntima, e, ultimamente, dando muita ênfase ao toque físico entre as conversas. Para compararmos a comunicação, o peso da comunicação verbal da não verbal, existe um trabalho feito na década de 1967 que ficou denominado como regra 738-55 e que conclui que o peso das palavras, o peso do seu discurso para o entendimento do locutor é de apenas 7%. Já a entonação vocal contribui com 38% da compreensão e a expressão facial que você faz concorre com 55% do entendimento. De modo que esse trabalho deixa claro que a comunicação não verbal tem importância no entendimento do que você quer passar. Esse trabalho vem sofrendo algumas críticas ultimamente, principalmente pelas técnicas utilizadas, mas, sem dúvida alguma, foi pioneiro, foi um dos primeiros a citar a importância da comunicação não verbal em saúde. Comunicação eficaz tem dois momentos que ela pode se dar, uma entre os membros da equipe e a outra com o paciente. Hoje nós vamos falar sobre comunicação entre equipe, na transição do cuidado, na disseminação da informação e nas discórdias e conflitos entre as equipes, entre os membros da equipe. A comunicação com o paciente diz respeito às diversidades culturais, comunicação de más notícias e a revelação de erros vai ficar para uma sessão próxima, que é a 6ª sessão que nós vamos ter. Vamos falar agora sobre a comunicação entre membros da equipe, né? A transição do cuidado é a oportunidade mais frequente de erro, é o chamado handover ou handoff. É quando eu passo o caso, quando eu passo o plantão, quando eu passo o bastão para o paciente vai passar para outra equipe. É o SBAR e o I pass the baton, o call out e o check back. São 3 instrumentos que eu tenho que utilizar para garantir uma transição de cuidado, um handover adequado. Disseminação das informações, nós temos reuniões, a gente vai ver o que isso significa, e na discórdia nós também temos, na discórdia entre os membros, para resolver os conflitos entre os membros da equipe, nós também temos 3 instrumentos. Vamos lá. O SBAR, então, que é de todos o mais conhecido, aqui traduzido por achar, e o I pass the baton são instrumentos que eu utilizo para passar o caso, ou do CTI para a enfermaria, ou mesmo para casa, ou da emergência para a enfermaria. Então, eu utilizo um acrônimo que define as diferentes fases de um processo. Eu introduzo o caso, eu introduzo a situação, eu digo quais são
qual é o histórico do paciente, digo o que eu acho do caso, a minha avaliação, e falo o que eu acho que deve acontecer. E isso numa sequência lógica e padronizada e rápida, né? Principalmente rápida, concisa. Então, este é um exemplo do próprio guia. Meu nome é Mary Smith, sou a enfermeira que está cuidando da senhora Joseph, que se encontra no leito 5 da ala 4. Estou ligando a respeito da senhora Joseph, do quarto 251. Sua queixa principal é uma recente dificuldade respiratória. A paciente tem 62 anos, é o histórico, e está no primeiro dia do pós-operatório de cirurgia abdominal e não há nenhum histórico de doença cardíaca pulmonar. Mas os ruídos respiratórios estão reduzidos do lado direito, com queixa de dor, gostaria de descartar pneumotórax. Recomendo, a minha recomendação, que a paciente seja avaliada imediatamente. Você pode vir agora. Esse é o SBAR. O I Pass the Bottom é exatamente o SBAR com algumas outras etapas, incluindo algumas outras etapas. O I Pass the Bottom é também um acrônimo, eu passo o bastão em inglês, que diz, além de todas essas fases, ele inclui outras 5 frases, que são resultados críticos, explicar quais são os resultados que aquele indivíduo tem, se tem alergia, se tem algum alerta, como queda, isolamento, quais são as ações que já foram realizadas, nível de urgência, qual é o nível que eu acho que o indivíduo precisa ser visto, identificar o responsável, ou chips, e o next, o que acontece a seguir, o que eu acho que vai acontecer a seguir, o que já está previsto, qual é o plano de contingência ou o plano de seguimento do caso. O call-out, ou convocatória, que traduzido como convocatória, é um instrumento muito simples, onde todos os membros da equipe recebem a informação simultaneamente, onde se forma uma reunião interdisciplinar, onde todos os membros da equipe discutem o caso e sabem de do que está acontecendo para aquele doente que está chegando ou que está sendo passado o caso. E o check-back é o terceiro instrumento que eu também tenho que usar, que é a confirmação da informação. Ele é um instrumento que parece o óbvio, mas na verdade é quando eu peço uma coisa oralmente e o indivíduo que está ouvindo aquela informação repete o que eu disse e eu volto a repetir o que eu disse, confirmando que é aquilo mesmo. Esse instrumento tenta controlar a segurança para os medicamentos que têm sons semelhantes, os sound-alike, chamados sound-alike. As reuniões organizativas de comunicação são os briefings, os riddles e os debriefings. Esses termos são utilizados pela tripulação da aviação, são utilizados até hoje. Os briefings são reuniões de planejamento do voo, aqui no caso são as reuniões de abertura do planejamento do cuidado. Eu estou recebendo, admitindo o paciente, qual é o meu planejamento. Os riddles são reuniões extraordinárias, se alguma intercorrência houver, e o debriefing são as reuniões finais, de análise do que aconteceu, onde acertamos, onde erramos, o que podemos aprender com os nossos erros. Na resolução de conflitos, nós também temos três instrumentos. O instrumento 1 é a regra da dupla contestação, em que na primeira eu faço uma pergunta, estou preocupado com a senhora Jones, ela não me parece bem, pode dar uma olhada? É sempre uma pergunta. Se não resultar se não tiver nenhuma resposta, eu já faço uma dupla contestação, a segunda contestação. Estou muito preocupado com a senhora Jones, ela precisa ser vista imediatamente. Este é uma regra combinada entre os membros, que quando for dito desta forma, aquele membro que está sendo solicitada a participação tem que vir imediatamente. No protocolo CAS é mais ou menos a mesma coisa, estou preocupado, estou incomodado, é uma questão de segurança. Stop the line, pare tudo e venha ver este caso. O
protocolo 10, que é também um acrônimo, onde eu tenho 4 fases para obter o consenso, né? Descrever a situação, expressar como aquela situação está lhe incomodando, sugerir alternativas para buscar o consenso e expor as consequências em função da segurança do paciente. Estamos terminando então esta sessão. Eu gostaria de dar 2 sugestões para vocês. Convide um colega do seu hospital para normatizar um processo de handover em sua rotina e observe se na sua unidade tem alguma equipe cujo trabalho pode ser aperfeiçoado. Quais são as suas sugestões para aperfeiçoar esse trabalho? Muito obrigada. Próxima sessão nós voltamos a conversar. Um bom estudo.